Boa noite, amigos da Rádio Vox. Quarta-feira, 5 de março, 22h07. Estamos aqui começando o programa Nova Ordem Mundial com o Alexandre Costa. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alex. Boa noite, Cristian Derosa. Boa noite a todo mundo aí que está ouvindo a Vox. Muito obrigado pela oportunidade aí de vocês, que vocês estão me dando. Tá me dando um eco aqui. Não sei se está repetindo, então eu estou abaixando meu volume aqui, acho que... Deixa eu ver. Aqui tá fechado, mas manda brasa aí, Alexandre, tá tudo certo aqui. Então tá bom. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa aí por 2 semanas que não aconteceu o programa, porque nós dependemos de uma internet que você saiu do seu ponto fixo, a internet móvel não funciona, né? A gente paga a internet móvel apenas para funcionar na fixo, né? A gente paga o móvel, mas a internet só funciona no fixo. A hora que eu tive que usar a internet móvel pela primeira vez, não funcionou. Então, vamos lá. Quero começar, então, o programa falando sobre... respondendo a uma pergunta que veio na semana passada, que é meio frequente, assim, eu costumo receber sempre essa pergunta. Quais os livros brasileiros que nós deveríamos ler sobre o assunto? Eu vou indicar, é claro, além do meu, o livro O Eixo do Mal Latino-Americano e a Nova Ordem Mundial, do Heitor de Paula, que eu acho que, para quem está querendo entender tudo isso que está acontecendo na América Latina, não tem livro melhor ainda, acho que no Brasil. Tudo aquilo que ele já vinha dizendo lá, mesmo aquilo que ele não profetizou no livro, estava subentendido que viria a acontecer. E hoje está acontecendo tudo isso, né? A gente está vendo aí a Venezuela como exemplo principal, mas não o único, né? Porque essa história da Venezuela tirou um pouco a Argentina, os problemas da Bolívia e os problemas do Brasil da frente, né? Não sei o que o Christian e o Alex aí se podem indicar outros livros. Tem vários outros importantes, mas acho que nenhum tão importante que nem O Eixo do Mal Latino-Americano. É só você perceber que, por dedução, ia dar nisso, né? Sim. Você vê esse problema da Venezuela, que basicamente chega para nós menos de 1% do que está acontecendo lá, né? Sim. Eu vi aquela notícia sobre a extradição do líder da oposição lá que foi preso. Vocês viram isso? Que eles estão querendo levar o cara para Cuba. Eu vi isso na internet. Sim, no começo já começou a circular essa suspeita, bem no dia do que prenderam ele, né? E aí nunca mais volta depois, né? Pois Se é. for pra lá, ele nunca mais volta, esse cara, né? Com certeza, Alexandre. E aqui eu fiz hoje dei uma olhada hoje na imprensa, e o que a imprensa estava falando da Venezuela. A grande imprensa está tratando assim, né? Aquela mania que o Reinaldo Azevedo chama de outro ladismo, né? Eles vão lá, olham o povo pedindo a saída do Maduro, e aí eles vão e procuram alguém pago pelo Maduro para falar o contrário. Então fica parecendo assim, que tem uma parte da população querendo a saída do Maduro, e a outra parte mais pobre, que eles deram esse ênfase hoje na matéria, assim, os mais pobres querem que o Maduro fique, e os ricos e a classe média querem a saída do Maduro, quando na verdade a gente sabe que não é nada disso, né? A gente sabe que não é só a classe média que está querendo a saída do Maduro, porque uma das coisas que estão desestabilizando o governo na Venezuela é a falta de coisas, a corrupção, e esses problemas normalmente atingem os mais pobres primeiro, né? Exato. Então a gente está vivendo sem saber de nada, né? Acho que o mesmo sobre a Ucrânia, o mesmo sobre os problemas mesmo do Brasil mesmo, né? A gente está cada vez sabendo menos, né? E o pessoal quer aquele reducionismo econômico, né, dinheirista, que o problema se resume quem manda no dinheiro e quem vai ganhar a parada. Claro que o dinheiro é um elemento essencial aí na conquista do poder, mas a gente sabe que o poder de destruição é muito mais efetivo aí na tomada do poder do que o econômico. Muito mais, né?
Então, eu recebi aqui uma outra pergunta também, que, na verdade, ontem eu fiz essa pergunta para o professor Anatoly, que é qual o papel da China nessa crise da Rússia e da Ucrânia. E a minha resposta não vai ser tão completa e tão detalhada como o próprio Anatoly respondeu ontem. Sim. Mas eu acho que a gente não tem como saber o que o Yanukovych foi fazer na China. Provavelmente ele foi buscar algum tipo de apoio ou algum tipo de orientação estratégica. Eles perderam um pouco da credibilidade junto à União Europeia, então acho que eles foram buscar uma nova forma, uma garantia para que os próximos passos deles eles possam dar com mais tranquilidade, né? Mas o que você acha? Isso aí tá no esquema da Eurásia, né? Do eurasianismo, né? O esquema é eurasianismo. O eurasianista que está aí, o próprio Dugin tinha prometido se os Estados Unidos atacassem a Síria nesse conflito aí no começo do ano, ele falou que a Rússia ia entrar numa guerra mundial com os Estados Unidos, porque depois a próxima vítima depois da Síria, segundo Dugin, o Alexander Dugin, o teórico da teoria do eurasianismo, que é um dos conselheiros lá do Vladimir Putin, presidente da Rússia, ele falou, olha, o próximo passo é o Irã. Depois do Irã é a própria Rússia. Imagine só agora na Ucrânia, no caso da Ucrânia, né? Então, a China está apontando os foguetes, aí, os mísseis ICBMs aí, em direção ao arquipélago de Guam, lá no Pacífico, saiu no Drudge Report, está noticiando aqui na rádio direto. Então, está tudo esquematizado ali para poder implementar 2015, como disse o Putin, o novo império russo, aí, o novo império eurasiano, né? Então, eu tenho a impressão... Tem uma ligação, quer atender? Opa, então vamos lá. Boa noite, quem fala de onde? Se puder desligar o retorno aí. Alô? Opa, pode desligar o seu som aí? Desligar sim. Beleza. Opa, boa noite, quem fala de onde? Eu sou o Gustavo, sou de Cruzeiro, São Paulo. Tudo certo, Gustavo? Cruzeiro, tudo certo? Beleza. A respeito desse caso aí da Ucrânia, eu estava vendo hoje aqui pela Fox, um analista político aí falando que não é tão sério esse caso da Ucrânia. Não é tão sério? Não, que o caso das Ilhas Senkaku foi muito mais sério e não teve a mesma repercussão que teve da Ucrânia. E por que ele acha que esse teve repercussão e o outro não? Ele não chega a comentar o porquê, mas ele comentou o seguinte: a Ucrânia, o Ocidente não tem tanta relação com a Ucrânia. Então, esse é um caso não muito grave. Agora, no caso das Ilhas Senkaku, você tem a China, no Japão e a Coreia, são duas nações que têm mais de 60 anos de relação com as potências ocidentais. Então, é um caso muito mais complicado de se resolver do que o da Ucrânia. Será? Eu tenho a impressão Fala aí. Eu tenho a impressão de que, não sei se um é mais grave que o outro, mas eu acho que é extremamente grave o que está acontecendo na Ucrânia, né? Não, eu não estou diminuindo o que está acontecendo na Ucrânia. É grave. Só que, veja, o cara comentou o seguinte: o PIB da União Europeia é 10 vezes maior que o PIB da Rússia. A Rússia, ela é uma potência nuclear, mas o seu exército não é tão bom. Não, por enquanto, que agora eles estão passando por uma reforma, uma modernização do seu exército. Agora, no caso da China, é muito mais complicado, porque se trata de uma nação mais rica e que ela sim teria capacidade de deixar os Estados Unidos de joelho. Então, mas será que não, a ideia aí não são ligar esses pontos?
Será que essa a aliança, que nem sempre é visível, mas que existe, como o próprio Heitor de Paula diz no livro, nunca deixou de existir essa aliança entre Rússia e China, mesmo quando ela parece não existir, será que não são duas faces da mesma moeda? Será que enquanto se desenrolar qualquer tipo de conflito no leste europeu, não vai acarretar um conflito também na Ásia, entre China, Japão e alguns outros territórios que a China tem como o desejo de reconquistar? Não sei. Algo me diz que esse problema da Ucrânia ainda vai mais longe. Hoje o Olavo de Carvalho escreveu no Facebook dele, que ele pôs assim, ó, o Vladimir Putin não vai fazer guerra nenhuma antes de derrubar o dólar. A guerra econômica é que vai esquentar nos próximos meses. Então, talvez... Foi uma notícia pela Associated Press que comentava isso, que caso os Estados Unidos chegasse a fazer uma guerra comercial, o Putin ameaçou a abandonar o dólar como moeda, ia passar a criar um mercado paralelo, que aí, no caso, iria uma tentativa de enfraquecer. Essa ideia da substituição, a ideia da substituição do dólar nas negociações internacionais que envolvem a China já vem sendo discutida há vários anos, né? Inclusive com o Brasil, né? Abandonar o dólar como a moeda de negociação. Eu acho que só ainda não derrubaram o dólar da maneira que eles pretendem, porque a China é o país que tem mais dólar. Então vai ser imediatamente a mais prejudicada. Mas a partir do momento que a China começar a achar isso interessante, eu acho que nós vamos ter sim um problema monetário aí, financeiro, não sei direito como nomear isso, mas que vai acelerar o problema bélico, né? Acho que uma coisa não vai... uma coisa complementa a outra, e não que elimina a outra, né? E, assim, o que o Olavo está falando hoje aqui é verdade. Ele não pode também, o Putin não pode também pôr em risco o poder dele numa guerra que ele sabe que ele vai ter a Europa, ou a parte mais rica da Europa, contra ele. Isso vai gerar problemas financeiros, vai gerar problemas militares também. Eu só discordo aí do que você falou da Rússia não ter... não está com um nível alto de o exército, não ser eficiente, assim, porque eu acho que com a Rússia a gente tem que tomar o cuidado, porque tudo que vem para nós de lá passa antes pelo governo, então a gente só fica sabendo o que eles querem que a gente saiba. E você vê, por exemplo, aqui no Brasil, você vê na internet todo mundo compartilhando as notícias do Voz da Rússia. O Voz da Rússia é um órgão controlado pelo governo russo. Então, tudo que vem ali passou antes por um prisma. E eu ando lendo esse site e vendo que tem coisas assim, eles soltam coisas contra a própria Rússia, como algumas notícias que depois se mostram falsas, mas, na verdade, isso deve fazer parte de uma estratégia que a gente ainda não compreendeu direito. Então, eu acho que o exército russo deve ser muito superior ao que eles dizem que é. Com todos esses anos, um país que o Putin controla com mão de ferro, e todos esses anos, sem ninguém saber o que eles estão comprando, o que eles estão produzindo, não sei, assim, e a gente sabe que fabricar arma eles sabem, né? Eles são bons nisso, né? Então, eu não sei. Eu não tenho muita previsão sobre esse problema, mas eu sinto que isso daí vai ser um rastilho de pólvora, viu? Eu acho que essa situação da Ucrânia ainda vai piorar bastante. Ontem, o que eu ouvi o professor Anatoly falando aí na Rádio Vox,
eu fiquei ainda mais preocupado, sabe? Eu acho que nós corremos um risco de começar uma guerra mundial aí, mesmo que não seja agora, mesmo que seja até o final do ano, sei lá, o ano que vem, não sei. Bom, é isso aí. Acho que espero ter respondido aí. Quero pedir a todas as pessoas aí que liguem para participar. O telefone aqui da Rádio Vox é 3280-9888, 011, né? Quem quiser participar, ligue aí. Boa noite, quem fala de onde? Márcio, São Paulo. Oi, Márcio, tudo certo? Faça a pergunta. Márcio, boa noite. Comentário. Bem, boa noite. Eu estive ouvindo a discussão de vocês sobre a importância aí da Ucrânia e das ilhas Seikako, né, que o outro ouvinte também mencionou. Eu acho que a questão é a questão de timing, né? Parece que, a princípio, a questão da Ucrânia são os gasodutos, né, que abastecem tanto a Rússia quanto a Europa. Então, pelo que eu tô lendo nas entrelinhas, o Putin está fazendo um jogo econômico com a Europa, né? Vocês aceitam o abastecimento em dólar ou vocês querem ter ou vocês paguem em euro com a moeda de vocês, né? Não sei, parece que nas entrelinhas tá mais ou menos esse jogo, né? Tá Esse cara é um tentando jogador de enfraquecer a xadrez. posição americana. O que vocês acham disso? Eu acho que ele, politicamente, ele se mostra muito, assim, infinitamente mais esperto que o Obama, né? Ou que o Obama finge que é bobo também. Também não descarto essa hipótese. Mas que ele está mostrando ao mundo aquilo que ele queria mostrar, né? Essa posição de estadista, poderoso, e que está sempre disposto a negociar, quando na verdade ele está fazendo o contrário. Então, assim, tem aquelas informações de que ele foi criado pelo Estado Soviético, né? Dizem que até mesmo foi um garoto criado pelo Estado Soviético. Eu não sei se isso é verdade, mas de qualquer maneira, a gente vê que ele está participando dos bastidores da política internacional desde a Guerra Fria. E ele fez o poder dele vindo pelo órgão mais poderoso da Rússia, que é a KGB. Então, imagina o que esse cara tem de informações sobre outros líderes, sobre os próprios possíveis opositores que ele poderia enfrentar dentro da área de influência da Rússia, né, nos outros países do leste europeu. Então, toda vez que eu vejo notícias envolvendo o Putin, eu fico naquela dúvida, porque esse cara é muito mais esperto do que todos os analistas políticos, né? Então ele está sempre na frente. Então eu não sei o que ele está esperando com isso, sabe? Por exemplo, essa notícia que ele deu um ultimato, aí depois negaram o ultimato, eu não sei o que está por trás disso, entendeu? E aí ontem, sabendo dessa viagem do Yanukovych para a China, que foi para Pequim, sem ninguém saber, do próprio governo dele, será que isso não era já algo que estava combinado antes? Não sei. Eu acho que a gente tem que esperar para ver o que vai dar. O outro ouvinte também comentou que a Ucrânia teria poucos laços internacionais ou econômicos, né? Mas a Ucrânia tem laços estratégicos, inclusive com o Brasil, né? Os próximos satélites brasileiros têm uma base de desenvolvimento tanto chinesa quanto ucraniana, né? Então já tem até relações militares com o Brasil, né? E eu acho o seguinte, se existem gasodutos, esses já estão implantados na Ucrânia para a Europa, né? A questão de petróleo naquelas ilhas lá na Ásia, uma questão a ser explorada, plataformas e investimentos a serem feitos mais para o futuro, né? Sim, sim. Além da questão nuclear, que a Ucrânia também acho que tem armas nucleares já desenvolvidas, né? Acho que no curto prazo a Ucrânia é uma prioridade maior do que as ilhas ali na Ásia. Lógico que qualquer dominação daquela região é um fato importante também, mas acho que como prioridade é uma prioridade top de lista, né?
Hoje, quando eu li essa postagem do Olavo de Carvalho falando que antes eles vão ainda derrubar o dólar, antes de qualquer ação militar, você vê que as coisas estão caminhando para isso, né? E acho que até é interesse dos próprios americanos, do próprio establishment americano, que isso fortaleceria a economia americana, né? Como não ouvi? Fortaleceria a economia americana porque as outras economias ficariam mais enfraquecidas, eles criariam moeda artificialmente, né? Gerariam inflação em outros países e a economia americana conseguiria exportar mais facilmente, né? Eu não sei se é isso que o Obama pensa, não, viu? Não sei. Na verdade, eu não sei. Eu só acho que, assim, a gente não pode esquecer que o Obama tem se mostrado um inimigo da nação americana, né? Em várias ações que ele teve desde o primeiro mandato, ele não se mostra um grande defensor da nação americana, né? Apesar de parecer isso, né? Então, sei lá, eu estou com um grande ponto de interrogação sobre essa questão da Ucrânia, e só que eu acho que isso está deixando de lado outros assuntos que podem estar ocorrendo no mesmo momento, como o Irã nuclear, como a Coreia do Norte, a Rússia perdoou agora a dívida da Coreia do Norte, perdoou dívida de outros países lá do leste europeu. Então, acho que isso talvez já faça parte tudo de uma mesma estratégia, que quando vier a ter uma ação militar, já vai ter enfraquecido os adversários deles, né? É a ideia eurasiana mesmo, que está sendo colocada em prática, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista militar. Que as Ilhas Guam seriam um dos alvos estratégicos, né? Quer dizer, tendo dominado ali as Ilhas Guam e o Havaí, o poderio naval americano vem à terra, né? Todo o apoio logístico que aquelas duas ilhas têm, né, é super importante para qualquer plano de ataque à região asiática, né, eurasiana. Eu volto a pedir a opinião do Alex aí, que o Alex está acompanhando isso mais de perto, ficando... complicado a situação. Eles estão aí com... Ano passado, se vocês não se lembram, saiu no Glenn Beck, no Drudge Reporter, o Michael Saud comentou isso. Mas sabe, o pessoal da mídia americana que ainda fala alguma coisa, né? Não fica escondendo... Eu acho que ontem mesmo teve um teste balístico... teve um teste mais... de longo alcance, né? Russo, de uma nova geração. Mas estava combinado. Não foi? Tem mais de 50 anos de equilíbrio nuclear, né? Mas já estava combinado, viu? Mas só que é o seguinte, tem mais gente ligando aí, depois você pode ligar e conversar mais, ok? Abração, obrigado, Márcio. Valeu. Mas eles estavam falando nesse programa que apareceu um programa de televisão chinesa que eles estavam demonstrando, a CNN chinesa, os locais assim, preferidos dos militares chineses de atacarem com armas nucleares a costa oeste americana, que daria para contaminar mais lugares dentro dos Estados Unidos, os pontos mais estratégicos, né? Então... quando você ouve, tem alguns vídeos, inclusive, do Dugin no YouTube. Tem alguns vídeos legendados, inclusive. Você ouve ele falando, você vê que a Rússia está tomando todos os passos que ele manda, que ele orienta, né? Melhor dizendo. Porque ele está, ao mesmo tempo, querendo ocupar uma posição conservadora, entre aspas, chamando para a Rússia, colocando a Rússia como um porto seguro para o conservadorismo, como forma de atrair todas as pessoas que estão descontentes com essas mudanças que estão ocorrendo no Ocidente, ao mesmo tempo que ele age contra também o Ocidente. Então, tanto a questão econômica, quanto essa postura, digamos, moral que o governo está querendo mostrar contra o casamento gay, contra um monte de coisas, se colocando como um conservador, como espiritualista, como a mãe Rússia, né, que é mais ou menos como eles querem colocar essa ideia, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo com as ações militares e que as alianças com a Ásia e com o Oriente Médio. Então, é o plano eurasiano exatamente como o Dugin pensa, né?
Você vê naquele livro Debate lá com o Olavo de Carvalho, você vê que tudo isso que essa postura da Rússia dos últimos meses, principalmente, até são anos, né, mas principalmente nos últimos meses, isso é exatamente a implantação das ideias do Alexander Dugin. Pelo menos é o que eu estou percebendo, assim, não sei se eu estou viajando na maneira. Com certeza, está certinho. Está aparecendo, né? No livro lá, Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, e ele acusa os Estados Unidos de ser o materialista da história, né? Então, fala, não, os Estados Unidos é o materialista, o ambicioso, o imperialista, né? Enquanto que a Rússia não, a Rússia é que vai abrigar o cristianismo, vai dar espaço para os conservadores e vai banir a putaria que está no Ocidente. Só que eu acho que tudo isso é só um jogo de cena, né? Olha, tem o pessoal que está postando aqui no mural, Alexandre, não sei se tem alguma coisa para falar, mas podia ler algumas perguntas, né? Alguns comentários. Daí está dizendo, tem o tal do Rodrigo Dias, que está aí acompanhando o seu amigo Juliano, que havia ligado antes para a gente, conversando com a gente aqui na Rádio Vox, que ele estava dizendo que teorias conspiratórias não existem. Ele está dizendo que aqui nós estamos com Nova Ordem Mundial, BRICS e outros termos foram feitos só para vender livros, transferir capital dos leitores para os editores. Aliás, isso é muito bom, uma coisa a mais para o movimento da economia, que é a senhora da razão. Daí só vou ler tudo que ele postou, porque é uma coletânea de coisas que ele pôs. Esse que está com a bandeira dos Estados Unidos aqui? Exato. Com o processo de globalização, o poder econômico está sobrepondo o poder bélico. Bomba nuclear tem muito mais utilidade para terroristas do que nações capitalistas. Já estamos na Terceira Guerra Mundial, mas essa guerra não é bélica, é a busca por mercados. E tem mais umas pérolas aqui embaixo. Glenn Beck, lixo, kkkk, apoia Sarah Palin, estão de piada, Sean Hannity, Lou Dobbs, Ru Limbaugh, acho que é Rush Limbaugh. O cara tem que estar muito bêbado para escutar isso. É aquela velha história, né? A primeira coisa de quem está por fora do assunto é acusar o outro de teórico da conspiração, né? E dar risada. Eu até fiz um pequeno capítulo no meu livro sobre isso, né? Que é a primeira coisa, né? Que eles fazem. Não, isso é teoria da conspiração. Quando você vê que está acontecendo exatamente tudo aquilo que a gente conspirou, né? Então, já que é para vender livro, aproveita e compra o meu. E aí você refere, né? Já que web.org. Que tudo isso é para vender livro, então aproveita e compra o meu livro e ele vai ver que tem lá o que eu penso sobre essas acusações de teoria da conspiração, que para mim é um rótulo, que é um carimbo em quem não está entendendo nada do que está acontecendo. E não admite, né? Uma arrogância de não querer se dar o trabalho de entender, nem de pensar, e aí falar, não acredito em nada, que é teoria da conspiração, né? Inclusive o amigo, não sei se é amigo dele ou colega dele, estava comentando aqui, o Juliano, de Curitiba. Pode ser o mesmo, viu? Pode ser o mesmo, mas eu acredito não, o Juliano ligou, falou com a gente, ele falou que o Mises está ultrapassado, está desatualizado, quer dizer, poxa, se o Mises está desatualizado, imagine ele, né? E essa história de que as coisas têm que ser atualizadas, meu. Quem escreveu algo certo há 400 anos, a coisa continua certa, meu. Pois é, cara, Jesus Cristo, então... É o mesmo tipo de crítica que o cara que chama alguém teórico da conspiração também acha que, assim, que as ideias de hoje têm que ser geradas hoje. É uma grande bobagem. Pois é. Que na política internacional, as ideias acontecem décadas depois de que alguém a pensou, às vezes séculos, né? E falar que o Mises hoje está desatualizado é porque o cara não entende nada de economia. Eu não entendo nada de economia, mas ele, então, entende muito menos, né? Pois é. Tem uma ligação. Boa noite, quem fala é de onde? Boa noite, meu nome é Gabriel, falo do Rio de Janeiro. Oi, Gabriel, diga. É da Rádio Vox, não é isso? Estamos ao vivo, exatamente. Faça a pergunta. Estamos ao vivo? Está atrasado aqui. Então, eu queria fazer uma pergunta, perguntar o que os globalistas estão interessados aí em fomentar a questão da Ucrânia
e saber se tem alguma relação nessa mania de politicamente correto e esse liberador gaysista e tudo mais, se o Putin, de certa maneira, na Rússia, influencia a população contra os Estados Unidos, atacando justamente esse ponto. Olha como eles são, como é ruim esse modernismo, esse politicamente correto, e para influenciar a própria população nessa guerra que o Dugin quer contra os Estados Unidos. Ok, obrigado, Gabriel. Abraço. Obrigado, Gabriel. É aquilo que eu falei, eu acho que essa postura que a Rússia vem tomando de ser contra o materialismo ocidental, contra o politicamente correto, contra a revolução cultural que vem acontecendo no Ocidente, é uma postura estratégica que não só para gerar informação para dentro do povo deles, mas para a Europa principalmente, né? E para criar uma espécie de imagem de que a Rússia a Rússia é diferente, está mais preocupada com questões humanas e blá, blá, blá. É aquilo que o Dugin escreve mesmo, é aquilo que ele fala, o Ocidente, né, personalizado pelos Estados Unidos, que ele chama de o Grupo Atlântico, né, que ele gosta de usar essa expressão, né, o norte rico do mundo, pretende expandir seu império imoral, seu império politicamente correto pelo mundo, tudo. Em outras palavras, é aquilo que alguns líderes radicais do islamismo chamam de a prostituta da América, é a mesma coisa, só com outras palavras. Eu acho só que isso daí é uma questão estratégica, mas ela não elimina a questão militar, que, como diz o Olavo de Carvalho, o poder verdadeiro é o poder de matar, né? É o poder da arma. A arma sempre vai ser superior a qualquer outra estratégia política. Eu só acho que eles não vão entrar numa guerra contra o Ocidente sem antes estarem com algumas outras coisas mais estabilizadas, principalmente a questão econômica, né? Bom, é o que eu penso aí. Eu acho que é que eu penso mais ou menos como o Gabriel falou mesmo. Ok. Tem mais uma ligação, vamos atender. Boa noite, quem fala de onde? Boa noite, aqui quem está falando é Cássio de Campinas. Cássio, pode desligar o retorno aí, por favor? Já desliguei. Ah, legal. Diga. Obrigado. Então, eu queria indicar até uma nova literatura aí, inclusive para o nosso amigo Rodrigo, que acha que a economia é a senhora da razão e que ela regula tudo. É um livro interessante, é da editora aqui, feita de editora Cultura Acadêmica. Chama História e Comunicação na Nova Ordem Mundial. Na verdade, Nova Ordem Internacional. É do Maximiliano Martim Vicente, o livro é grátis. E ele fala justamente, né, dessa transformação do século XX, principalmente depois da década de 70, do jornalismo no mundo, né, que com a influência do grande capital, das centrais de notícias, uma tendência de homogeneizar a notícia e dar como um produto, né, ou seja, a finalidade já não é mais a verdade, já não é mais a informação, e sim a venda, né, a influência, a questão de querer vender, né, o produto. Além disso, ele cita algumas consequências disso tudo, que por ter que ser um produto, ele tem que ser palatável a um consumidor. Então você tira um monte de características da notícia, né? Você dá uma cara de produto para a notícia para informar. E ele cita também, né, no caso do livro, ele cita as compras do grande capital em cima, né, dos jornais, dos grupos de mídia. Por exemplo, a Lockheed, que compra a empresa General Dynamics, né, que faz armas. Sim. E que tudo isso depois, como isso influenciaria uma notícia, por exemplo, sobre uma guerra, um conflito internacional.
Quando você tem contratos de aviões, etc., e você tem que dar uma notícia sobre guerra, qual é o verdadeiro perfil. Um outro livro que a gente poderia recomendar para o Rodrigo é até o Mein Kampf, do Hitler, que ele fala, no comecinho do livro, que ele fala assim, ó, diplomacia, cavalheirismo, economia, tudo isso é balela, né? Na hora do vamos ver mesmo, a coisa se decide na porrada, nas armas. Então, assim, esse povo aí de visão utilitarista, manda esses caras dormir, esses caras aí, eu acho que libertário... Pode ser até libertário, mas também pode ser perfil fake, viu? Não, eu sei, mas esses caras aí são piada pronta, porra. Libertário, ele acha que é evolução quando ele é a causa do governo. Porra, o mundo no começo foi de liberdade, era livre comércio, fazia tudo. Viu a merda que deu e deu no que deu. Então é isso, ó, respeitar essa literatura aí pro povo. Fala de novo o nome do livro aí. Oi? Fala de novo o nome do livro aí para gravar. É História e Comunicação na Nova Ordem Internacional. O livro tem meio um viés esquerdista. O cara que eu li, né? Deu para entender que ele é meio esquerdista, mas ele aborda uns temas interessantes. É legal o pessoal ler para ver aí um lado que até eu mesmo não conhecia, né? Mas é interessante. Eu concordo totalmente com você. Também acho que pensar que é só a economia que vai gerar, que rege a história do mundo é uma inocência, né? Porque a gente vê, a história mostra exatamente o contrário, né? O que me fez lembrar uma frase do Sumner Redstone, que é o dono do grupo CBS. Ele falou, se eu não me engano, em 2004, assim, ó, esqueçam o que vocês conhecem da imprensa. A imprensa não existe mais como era antes. A imprensa hoje não tem mais a obrigação de noticiar, mas sim de contar um lado da história, né? Exato. E hoje, se você... aconteceu a grande fusão das empresas, compras, e principalmente em 2003 foi o ano que aconteceram as maiores fusões na área de comunicação, né? Para citar um exemplo, antes da Segunda Guerra Mundial, existiam cerca de 500 grupos de comunicação nos Estados Unidos, com poder de voz. Depois do pós-guerra, na fase do pós-guerra, nas primeiras décadas, isso passaram a ser 50 grupos. Hoje nós temos 6 grupos. Eu tinha visto 5 ou 6, é isso mesmo. Se você juntar o CBS, o Warner, que dizem inclusive que estão ligados, Disney, aquele grupo... Times, né? O grupo Time Life. Se você... e o grupo News lá, que é do Murdoch, né, são esses 6 grupos... Nada foge disso, porque são 4 grandes agências de notícias, né? Associated Press, France Press, Reuters e BBC. Todas elas são controladas por membros do Clube Bilderberg, todas elas. Então, você vê que todas as outras empresas pequenas de mídia, de uma forma ou de outra, ou são ligadas por ações, ou compram informações dessas mesmas agências. Exato, então, tudo se alimenta desse centro de notícia. 6 grupos, então tudo que a gente recebe no Brasil vem ou da BBC, ou da Reuters, ou da Associated Press, né? Alguma coisa vem de vez em quando da France Press, mas em geral são essas 3 principais. Então você imagina, como você disse, a Lockheed Martin, maior fabricante de arma do mundo, faz parte do fundo Carlyle, que controla a maior parte desses grupos de comunicação. Então, um fundo de investimento controla os 6 grandes grupos de comunicação mundial. Então, imagina como as notícias devem ser manipuladas até chegar na gente, né? Exato. O que nos salva é a internet. E é por isso que todos os tiranetes aí do mundo, inclusive os brasileiros... querem acabar com ela, né? Querem acabar com essa liberdade na internet. Se não tivesse a internet, nós não saberíamos nada além do que fala a Folha de São Paulo e a Globo e parceiros deles aí, né? Mas Ó, eu coloquei aí o link do livro, é um livro grátis, é da Unesp, eu coloquei aí, quem quiser ler. Maravilha, muito obrigado, viu, Márcio? Obrigado. Falou, cara. Fique com Deus aí. Falou. Falou, um abraço, igualmente. Então, o que eu acho
que ele falou aí é a mais pura verdade, meu. A gente ficar acreditando que a economia vai... A economia é um artifício para o poder, e não ao contrário. É um elemento, né, da sociedade. É um elemento, é uma ferramenta que eles usam. Mas, na verdade, como desde que o... O próprio Mises falava isso, né? Desde que o mundo é mundo, a arma vai funcionar melhor como persuasão, né? Em nada... Acho que até o Stalin falava isso, né? Que nada convence melhor uma pessoa do que um revólver apontado na sua cabeça, né? Exato. E que negócio. Aí na Rússia, a Rússia na Ucrânia, né? Eles falam uma coisa, mas eles estão falando, mas ao mesmo tempo tá saindo um monte de notícia mais disparatadas possíveis. Mas o que está acontecendo de fato? De fato, estão indo tropas militares para lá. Sim. Alô? Boa noite, quem fala de onde? Caiu. Mas é isso, e eles já estão lá, né, inclusive. Já estão lá, entendeu? Enquanto eles estão planejando a questão econômica, eles já estão garantindo a questão militar. Quando a gente vê a concentração da indústria de armas ligada à concentração da indústria da informação, aí a gente vê que uma coisa não existe sem a outra, né? Exato. E a imprensa como existia mesmo não existe mais. O Sumner Redstone, assim, o cara sabe do que está falando, entendeu? O cara é dono do maior grupo de comunicação do mundo. Se não é o maior, é o segundo maior. Então, se um cara desse está falando que a gente não deve mais esperar uma imprensa imparcial, por que vamos esperar que notícias econômicas sejam imparciais? Se o Marshall McLuhan falava nos anos 50, o meio é a mensagem, sim, a gente não vai duvidar dele. Seria meio insensato, né? Por quê? Daí você pergunta pro cara, porque eu acho. Então o seu achismo não vai resolver nada, né? Não é arrogância da nossa parte, a gente também não sabe nada, a gente está buscando informação, né? A gente sabe pouca coisa, está buscando... a gente só não pode querer achar que uma frase vai explicar todo esse assunto, né? Exato. É muita ingenuidade falar, não, eles têm interesse econômico. Tem também, claro que tem. Claro, óbvio. Mas o interesse econômico pode vir depois disso, entendeu? A gente sabe que a Ucrânia tem uma série de recursos, tem uma série de questões estratégicas do ponto de vista financeiro que virão depois de uma ação militar, né? Ao controlar a Ucrânia, vai se controlar os recursos. Então, a economia, nesse caso aí, vem depois de uma ação militar, né? O interesse econômico vai vir depois, né? Não, além do que, nós, assim, depois desse programa, a gente vai continuar o boletim da Rádio Vox, e começou mais cedo, no período da tarde para a noite, estava lendo o texto, e vai continuar lendo esse texto do Jeffrey Nyquist, que é um pesquisador muito sério lá dos Estados Unidos, dessa parte de geopolítica, que escreveu Economia e Guerra. Depois que puder leia lá no Mídia Sem Máscara, ele está comentando justamente isso, né, que a própria guerra é um meio de gerar dinheiro para esse pessoal, porque os países, por exemplo, a Rússia é um país, ou China, qualquer um desses países que vivem sob ditadura socialista, a população já não tem muita coisa, né, é só uma pequena elite. E sim, na China mesmo os caras comem ratazana frita, escorpião frito, pega e faz óleo de esgoto para fazer fritura. A população vive uma condição assim, abaixo da média do normal, condição subhumana. E eles gastam todo o dinheiro do país para poder produzir equipamento militar, armas. E o próprio Mises falava, né, tem essa frase que o Jeff Nyquist lembra lá nesse texto, seria tolice negar que o incentivo do lucro produz melhores armas. Eles sabem que isso daí vai gerar dinheiro para aquela elite, né, e vai movimentar essa economia que é totalitária, na verdade, não é uma... E o pessoal que está acostumado no Ocidente com uma boa vida, com um bom padrão de vida, alimento farto no supermercado, você vai lá, enche o carrinho, tem o dinheiro na conta bonitinho, lá passa o cartão, você leva a comida para casa, não está preparado para essas condições de dificuldades aí que esses países estão acostumados, esses povos estão acostumados, né? Para suprir a guerra. Você vê a diferença, por exemplo, a dificuldade que um presidente americano tem para aumentar verba militar. Ele tem
passar por Congresso, tem uma série de... Aí a imprensa reclama, o povo reclama, tudo. Num país, numa ditadura, isso não acontece. Você vê a miséria, que tá tendo até canibalismo na Coreia do Norte, enquanto isso o cara tá fazendo arma, meu. Exato. Morrendo de fome e fazendo arma. Na União Soviética não foi assim. Com a própria Ucrânia, o Stalin não provocou pelo menos 8, 9 milhões de mortes lá de fome em um ano, né? Se não me engano, foi de 33 para 34. É o Holodomor, né? Ele provocou uma fome desgraçada que matou 8 milhões de pessoas. Ele tirava os grãos daquela região para vender para outros países para poder pegar o dinheiro e fabricar arma. Então você vê que a questão militar só é secundária para quem é inocente, cara. Pois é. Para quem está desinformado. Boa noite. Informado. Boa noite. É o Gabriel, de novo, do Rio de Janeiro. Eu fiz 2 perguntas, a primeira não ficou muito clara. Eu queria saber qual é a posição dos globalistas, o que eles querem no cenário mundial atual, na questão da Ucrânia e tudo mais. Um abraço. Abraço. Obrigado, Gabriel. Então, quando vem essa pergunta, eu sempre lembro a frase do David Rockefeller, né? Do caos emergirá a nova ordem mundial. A gente não pode nunca esquecer isso. Porque o caos favorece quem quer mudar uma sociedade. E eles querem mudar a nossa sociedade, nossa civilização. Então, com a coisa destruída, é mais fácil para emergir, para implantar aquilo que eles estão querendo, né? Você vê como a miséria não é uma causadora de derrubada de ditadura, né? Senão o Fidel não estaria lá onde está. E nem o japonês, o coreano doido lá, também não estaria lá. Os países deles estão numa miséria desgraçada e mesmo assim eles se fortalecem. Então, eu acredito que para os globalistas, eles têm um interesse, primeiro, tem um interesse financeiro, não podemos esquecer. Por quê? Porque eles controlam a indústria de arma. Eu fico imaginando quanto que se gasta de arma. Só numa crise como essa, imagina a escalada de armas que deve ter ocorrido nos últimos meses, né? Como ocorreu com o Irã, como ocorreu quando teve a Líbia. Então, eles já têm interesse em vender arma, primeiro ponto. Segundo ponto, os banqueiros têm interesse em emprestar dinheiro para os países que estão em guerra, né? O Mayer Rothschild já falava, a melhor forma de controlar um conflito é controlar os dois lados do conflito, né? Então você vê que esses banqueiros normalmente emprestam dinheiro para os dois lados do conflito. A economia toda é mobilizada para isso, não vai ter carro, não vai ter gasolina, não vai ter McDonald's, tudo dinheiro para arma. Então, aí você vê, eles têm esses dois interesses, né? Vender arma e emprestar dinheiro. E o terceiro, que é um interesse talvez até superior aos 2 primeiros, é o interesse estratégico, que é, nesse caso, por exemplo, é muito mais fácil você implantar um governo que esteja de acordo com os seus interesses globalistas quando aquele país estiver destruído, né? Você vê o que vem acontecendo aí nos últimos anos, né? Todo o país que é destruído em uma guerra, ele acaba virando refém, tanto por dívidas quanto por imposições políticas. Eles colocam pessoas que lhes são agradáveis a essa implantação da nova ordem mundial. Sim. A nova ordem mundial não é uma coisa só econômica, ela é principalmente política. E política se faz com dinheiro e com armas, né? O Dr. Milton Pires de Porto Alegre, um abraço do Dr. Milton Pires, do Inglorious Doctors, está lutando aí junto com a Gracita Salgueiro e entre outros aí, contra a invasão desses agentes cubanos travestidos de médicos, tá lá. Imaginem, apenas para efeito de discussão, que eu crio um partido, que esse partido tem um grupo e página de Facebook, e que tem blog e faz reuniões do seu diretório, imaginaram? Pois bem, não interessa se é um partido de direita ou esquerda, do bem ou do mal, se gosta de Deus ou do diabo, no simples momento em que ele torna público quais suas intenções, quando ele diz ao que veio, se deseja matar judeus ou capitalistas, não há mais, por definição, conspiração alguma. Não há conspiração alguma do grupo Bilderberg, nem do eurasianismo ou do Islã. Todos eles foram muito francos, em certo sentido até muito honestos,
para dizerem quais seus objetivos. Conspira-se muito mais dentro do Congresso Nacional em Brasília do que na Rússia, na Al-Qaeda ou no Foro de São Paulo. É isso aí, doutor. Um abraço. Ó, quando eu fiz o meu livro, como eu sabia que eu não tinha autoridade nenhuma para falar no assunto, não teria nenhuma credibilidade o que eu diria, porque eu não sou ninguém, eu reservei um capítulo no final que eu dei o nome de São Eles que Estão Dizendo, né? Então, porque para quem fica me chamando de teórico da conspiração, deveria ver o que essas pessoas mesmo estão dizendo sobre si mesmas. Então, eu fiz um capítulo que eles mesmos dizem o que vão fazer, né? Então, se você vê o que esses líderes, principalmente os líderes comunistas, esses formadores de opinião da esquerda mundial, eles nunca negaram isso, nunca negaram. Só que, assim, não é uma conspiração, né? É algo que eles foram empurrando para frente, mas sem negar o que eles disseram, né? Se você ouvir o Alexander Dugin, ele diz textualmente que tem que destruir os Estados Unidos. Exato. E aí, quando você fala para alguém que eles têm plano de destruir os Estados Unidos, o cara te chama de teórico da conspiração. Quer dizer, o cara é um analfabeto. E tá cheio disso, né? E o pior é que esses analfabetos estão ocupando cargos na imprensa, estão ocupando os cargos no Congresso. Quando eu resolvi colocar isso no livro, eu comecei a buscar frases, discursos, trechos de livros que confirmavam, que as próprias pessoas confirmavam aquilo que eu estava dizendo. Não sei, dos ouvintes aí, quem leu o meu livro, vai ver que esse capítulo acho que é o principal capítulo do meu livro, porque ali são os próprios planejadores dizendo o que eles querem. E como algumas dessas mensagens têm mais de 100 anos, 200 anos, você vê que foi exatamente o que eles fizeram, né? Exato. É aquilo que o Olavo de Carvalho sempre fala: se alguém diz que vai fazer alguma coisa, apenas ele tem condição de fazê-lo, e de repente a coisa aparece feita, é porque foi ele, né? Não, é na página 90, né? E vale lembrar que o professor também fala, o professor Olavo de Carvalho, é que não existe nenhuma coincidência na vida, no mundo. Tudo é feito pela ação humana. Tudo é decorrente da ação humana, né? Exatamente. Coincidência é aquilo que a gente ainda não entendeu. Porque se eles querem falar da teoria da conspiração, eles deveriam trazer a prova da teoria da coincidência, né? Que é muito mais impossível. Quando você vê, por exemplo, eu abri a olho aqui no meu livro, uma frase do Edmond de Rothschild, que ele falou em 1934. A estrutura que deve desaparecer é a nação. Quando uma das pessoas mais ricas do mundo, com poder sobre a ONU, poder sobre o Federal Reserve, uma pessoa dessa diz que deve destruir a nação, a estrutura das nações, a soberania nacional, e você vê que desde a criação da ONU é isso que a ONU vem se pondo a fazer, aí você fala, é lógico que esse cara faz parte não é uma teoria da conspiração, né, que está acontecendo, como escondidinho, não, o cara disse isso. Você vê discursos do David Rockefeller dentro da ONU, você vê discursos do Alexander Dugin no YouTube, sabe, só não vê quem não quer. Exato. Então, acho que está chegando ao fim o programa, eu queria só falar um pouco da Venezuela, que a gente praticamente não falou. E eu tô bem por fora dessa situação aí. Queria saber o que o Alex pode... Você está acompanhando aqui, né? Eu estou acompanhando pela Vox, né, lendo Nota Latina, da Graça Salgueiro, mas não estou tão a par para poder opinar, mas eu acho que é um assunto que a gente também não poderia deixar passar em branco aí hoje, né? Pois é, isso daí cai um pouco... Como você acha? Como um país pequeno como Cuba, né, cai nisso que a gente está falando hoje, estava conversando até isso hoje com o Christian, como um país pequeno, uma ilhota ridícula como Cuba, consegue dominar um país muito maior como a Venezuela, até mesmo o Brasil. Porque eles deixaram a população na miséria e investiram pesadamente em armamento, espionagem, em todo tipo de sacanagem para poder ter o poder. A população é miserável, a população cubana não tem nada, e eles dominam praticamente o continente latino-americano, a política latino-americana.
É verdade. Então, o caso clássico, né? E a Venezuela tá padecendo isso agora, né? Um país rico, cheio de petróleo, tudo para dar certo, caiu na mão de meia dúzia de malucos, principalmente o Hugo Chávez, né? E agora o Maduro, e tá padecendo essa situação que parece estar bem difícil de ser resolvida, porque a população está desarmada, os cubanos lá, que são minoria, e os caras ligados ao poder, ao governo, também são minoria, estão armados até os dentes, tem armamento russo para, acho que daqui uns 3, 4 anos, ficar dando tiro todo dia na cabeça de todo mundo lá. Então vai ser complicado mudar a situação assim, eles desarmados, a maioria da população, e esses caras armados até os dentes, né? Então isso mostra que a questão econômica vem depois, né? Dessa questão estratégica, né? O país está numa meleca, não tem papel higiênico, não tem comida, não tem dinheiro, mas eles estão armados, eles têm o dinheiro guardado, claro, para poder manter a coisa toda funcionando, rouba da população para poder manter esse sistema ditatorial, e o povo que vai sofrendo até uma hora que ele fica tão fraco que a espinha dele é quebrada e não tem como mais levantar e reagir, como em Cuba, né? As pessoas já aderiram lá involuntariamente. O que você acha que vai dar nessa questão aí? Será que o Maduro cai, não cai? Cara, eu não sei, viu, velho? Tomara que, como disse o Vargas Llosa, né, da Comissão Trilateral, e tomara que ele caia, porque se ele não cair, o destino da América Latina está selado, viu? Porque você viu aquela notícia do Nota Latina, do Anonymous? Sim. Então, que o os que você caras querem acha matar. daquilo? Que Pode ser, tá pode querendo ser. matar Mas não vai ser uma mudança só estética, né? Não estrutural, né? Então, e o apoio da Rússia nisso tudo? Bem, a Rússia manda em Cuba manda na Venezuela, né? Então... porque a Rússia parece até que mandou já um navio lá para aquele porto que nós pagamos, né? Mariel. Parece que a Rússia já tem um Aqui no porto militar, né? navio lá, né? Já mandou um navio para lá, né, de guerra. Sim. E tem ideia de montar uma base na Venezuela, né? Isso é oficial, né? Eles aprovaram até no Congresso russo, parece. Pois é, e como disse o Edson Camargo, que dorme de sem máscara agora, na Venezuela é difícil cederem a essa altura do campeonato, né? Vai ser muito difícil tirar eles ali. Eles não contam com nenhuma ajuda externa. Os Estados Unidos não quer nem saber. Nós temos o Obama lá, né? O Obama não tá nem aí nem com a Ucrânia, quanto mais com a Venezuela. Ele não tá nem aí nem com Chicago. Tá nem com Washington, né? Nem com Chicago, que é a terra dele, né? Pois é. Nós estamos... Acho que nunca o mundo teve tanto picareta no poder, né? Cleptocracia, como disse o Glenn Beck, né? Cleptocracia. E eu acho até que é pior que a cleptocracia. Eu acho que é Eles deixaram chegar o mundo inteiro, né? É meio estranho isso. O mundo inteiro só tem picareta, meu, né? Você olha em todo lugar, você vê assim, você fala, esse país merecia algo melhor, esse país merecia algo melhor. Em todo lugar, né? Na Europa, na Ásia, porque é estranho mesmo. E engraçado que eles já estavam discutindo isso há mais de 100 anos, né? O que eles queriam fazer, né? E está acontecendo. E você falar que isso é coincidência, olha, é muita pretensão, né? Burrice mesmo, eu acho. Pois é, burrice mesmo. Bom, então acho que é isso. No começo do programa eu estava meio perdido porque eu estava ouvindo 2 vezes, então não sabia o que eu estava falando, que não estava. Mas enfim, foi legal aí. Quero agradecer a presença a audiência de todos e principalmente aos que participaram aí com perguntas pelo Facebook, que ligaram aí. E vamos fazer o seguinte, a gente fica para quarta-feira. Quem quiser baita audiência, viu? Agradecer a audiência, que tá uma baita audiência aqui. Parabéns aí, o Alexandre, baita programa, um assunto muito interessante e o pessoal tá bem interessado aqui no teu programa, viu? Isso é um bom sinal. Isso é bom. E obrigado aí, Alex, ao Christian, ao Edson, a todo mundo aí da Rádio Vox. Maravilha. Todo mundo que tá ouvindo. E na quarta-feira, para quarta-feira, quem quiser participar, vai mandando perguntas, seja pelo Facebook, seja pelo e-mail. E aí eu vou sortear um livro aqui, quarta-feira. E vou selecionar alguns outros livros, seguindo a ideia aí do nosso ouvinte. Vou selecionar alguns outros livros para indicar para o povo aí.